So Charles, right here. Just expand a little bit on having this honor for the 50 clean USADA test. What does it mean to you to be a clean athlete competing in MMA? Charles, antes de mais nada, fala pra gente um pouquinho o que significa essa honra de receber esse reconhecimento por ser, e o que significa, não só mas você ser um atleta limpo, que você mencionou agora, no mundo do MMA. Cara, de verdade, isso é muito importante para mim, sobre aquilo que a gente vem falando o tempo inteiro, de deixar um legado, de poder fazer uma história, sabe, de ser um cara limpo, de ser um cara que as pessoas podem testar a qualquer momento que nada de errado vai acontecer. Então, pô, eu tô muito feliz de verdade. Acho que o meu sorriso falou por mim. Eu estou muito feliz de verdade de saber fazer parte do que eu falo, de deixar um legado, de fazer uma história. Eu estou feliz demais. Very happy, because it's something that I always talk about this in every interview. The legacy that we want to leave in this sport, the work that we put in, being clean all the time. I think my smile spoke for me when you saw it. I'm very happy, really, for being a clean athlete and just going forward like this. You've been fighting in the UFC since well before this USADA program started. Do you think it is being effective in cleaning up the sport? And do you think before this came in, a lot more people were using? Você luta no UFC há muitos anos antes já desse programa da USADA ter sido colocado em prática. Você acha que esse programa tem sido eficaz em prevenir que isso aconteça? E você acha que talvez por conta da falta desse programa no passado, muito mais atletas talvez abusavam disso antes, agora não mais? Com certeza sim. Eu acho que agora, depois que o programa veio, com certeza as coisas vêm dando muito mais certo. Você tem que lutar 100% limpo. Você tem que lutar 100% como um atleta. Não tomando substâncias que não tem que tomar, né? A comissão chega do nada na sua casa e você tem que estar 100% limpo, 100% pronto para aquilo. Então, eu acho que nada mais justo do que isso acontecer, você ser um atleta profissional de verdade. Of course, before most likely people were probably abusing this. This enables us to actually and forces us to be athletes, true athletes that you can test any time. That you're going to be clean at all times throughout the process. Of course, people were probably abusing in the past. But I do feel that this is right now. You have to be ready at all times. You have to be clean at all times, and this the program has enabled us to do that. Okay, and let's move on to this fight. It's your 5th time fighting in the UFC in Canada, and it hasn't gone so well in the past. When they offered you this fight here, was there any reluctance to come back and fight in Canada again? Vamos falar da luta de sábado agora. Estou a 5ª vez no Canadá, e você sabe que as últimas vezes que você veio para o Canadá, o resultado não foi o ideal. Quando você soube que a luta era no Canadá, hesitou, titubeou para a luta ser aqui? O Diego falou para mim assim, a gente tem mais um degrau a ser subido, né? A luta vai ser no Canadá e Vancouver. Falei, ok, vamos para cima. Quando eu vim para cá era frio, as coisas já mudou, tá calor. É um novo Charles, é um novo momento, é uma nova fase. Eu estou pronto para isso. As coisas vão começar a mudar a partir de agora. When Diego told us about the fight, he said, "Hey, I have a new challenge for you. There's a new step that you need to take on your way to the top." You know, when I came here, every single time it was cold, snowy. Things are changing. I mean, it's nice. It's warm. It's beautiful out. Things are changing. Things are different. This is a new moment. It's a new Charles, and things are going to start changing as well on the way back to Ohio. So what is the new Charles like? Because I know you said you didn't really look too much into the Islam Makhachev fight. You kind of pushed it to the side because you didn't feel it was a good performance. So what have you done differently leading into this fight? E quem e como é esse novo Charles? Eu sei que você falou algumas vezes sobre a luta do Islam, de você não ter assistido muito da luta, que você quer deixar isso para trás. O que significa esse novo Charles, essa nova pessoa que você está mencionando? A luta do Islam eu nem vi, não estava lá, não era eu. O novo Charles. O Charles que algum tempo atrás estava com sede de vitória, que queria se tornar campeão, que veio na sequência gigantesca de vitórias. Esse é o novo Charles. Um Charles faminto, um leão caçando. Esse é o time da coisa. About that other fight, I didn't watch it. It wasn't me. I wasn't there. This is a different Charles. This is a Charles that's thirsty. The Charles that you're going to see is the Charles that you know that's thirsty for victory, that's hungry, someone who's back at it, and a lion that's always hunting. That's the Charles that you're going to see. And just last thing from me, the narrative going into this seems to be if Beneil wins, he will be getting the title shot against Islam in Abu Dhabi. But people are saying if you win, maybe it'll be Poirier or Gaethje or, Conor or something like that. Do you feel like if you win this fight, it has to be you? And I guess why do you feel that way?
Por último, sempre tem aquela narrativa de que está acontecendo agora, de que se o Beneil ganhar, ele vai diretamente para disputar o cinturão contra o Makhachev. No teu caso, se você ganha essa luta no sábado, algumas pessoas falam assim, talvez não, talvez seja um gauge, alguém que vai disputar. O que você acha disso, da tua probabilidade de disputar o cinturão depois disso? Com certeza, quem sai dessa próxima luta agora aqui é o próximo desafiante ao título, não tem por que não. Estou na fila. Surely, I mean, whoever wins this fight this Saturday, is gonna go for the title. I'm next. I'm in line for it. Charles, right here. A lot of people, when you posted that photo online of you in the sauna with the sweatsuit and everything, they started to maybe become nervous about your weight cut. So I have to ask, how has the weight cut been? Muita gente acabou vendo a foto que você postou em redes sociais ali na sauna, tentando perder peso, e tem gente que fica preocupado por uma questão de peso. Só estou perguntando para você, como é que está o peso para essa luta? É porque eu tô igual um tanque de guerra, né? Tô muito forte para a luta, né? Só por isso. I'm just like a war tank right now. That's the reason why, because I'm very strong for the fight, okay? Beneil was in here, and we had asked him like how he would compare his grappling to yours, and he said he was pretty confident if this was a straight-up jiu-jitsu grappling match, he thinks he could beat you 9 out of 10 times, maybe 10 out of 10 times. So how would you rate Beneil's grappling in there? O Beneil veio aqui antes, hoje, e perguntaram para ele sobre qual a habilidade dele no jiu-jitsu e estar numa luta de chão. E ele falou que estava muito confiante em relação ao jiu-jitsu dele. Ele disse que ganharia de você 9, 10 vezes, possivelmente de 10 e 10. Como é que você se sente em relação ao jiu-jitsu do Beneil Dariush? Cara, de verdade, você tem que estar confiante numa luta como essa, com certeza. Ele merece todo o respeito do mundo. Eu sou um lutador de MMA, não mais um lutador de jiu-jitsu. Então eu estou pronto para lutar em todas as áreas. Se ele está tão confortável nisso que ele vem falando, ele tem toda a chance. Tem 3 áudios para tentar me botar para baixo e fazer o que ele está falando de tão conforto. Mas toma cuidado. Ele está falando simplesmente do maior finalizador da história. Só isso. I mean, you gotta be confident when you come into a fight like this. But I've said, all the respect to the world for him. The one thing I've said this many times, I'm an MMA fighter. I'm a complete fighter. We're not here. I'm not a jiu-jitsu fighter. Well, if he feels so confident about his jiu-jitsu, he has 3 rounds to try to bring it down to the ground and see what's going on. And we'll see what happens. And since you were champion, obviously, I think you became a massive star in Brazil, and it seems like your gym, Chute Boxing, has blown up. There's a lot of fighters in the UFC now from your gym. So how has gym life been for you with this new influx of fighters here in this organization? E depois que se tornou campeão, a gente viu uma explosão da Chute Box. A gente viu a Chute Box não só crescer como essa família que você menciona, mas também vários lutadores do UFC que são da Chute Box. Como é que tem sido a vida treinando? Como é que é a vida do dia a dia de vocês? Como é que isso tem influenciado você agora que você faz parte dessa grande família? A gente está todo mundo muito feliz, né? Mérito com certeza do Diego, por vir fazendo trabalho durante muitos anos, né? Tentando fazer com que a gente estivesse cada vez mais no alto nível. E hoje a gente ter praticamente 10, né, que vai estar, são 8 ao todo, mas tem mais 2 do contender que vão lutar, 10 lutadores do UFC. A gente está todo mundo muito feliz, sabendo que a gente pode conquistar mais, sabendo que a gente pode trazer mais. A gente vê a gente lutando, fazendo grandes guerras, mostrando nosso espírito que é chutebox. Então, a gente está cada vez mais feliz, cada vez mais tentando estar no topo. We were so happy. All the merit to Diego for actually getting this done. At this point right now, we have 10 fighters, actually 8 fighters, and 2 more contender series coming up. We're putting out wars out there. It's so happy to actually see this happening, and then the evolution. We're happy to be part of this and be part of the trajectory up. Like we're seeing that every single time we're all going to the top. And last one for me. How long did that back tattoo take on you? Última pergunta dele, viciado em tatuagem. Quanto tempo demorou para fazer a tatuagem nas costas? 2 dias, 7 horas cada dia. 2 days, 7 hours each day. Cara dele. How painful was it? E a dor, camarada? Depois que começa, você não pode mais parar, né? Tatuagem é isso, mas foi muito complicado fazer. Mas eu tava com tanta vontade de ter o leão nas costas, tava tanta sede disso acontecer, que eu só pensava no final, mas sempre todo, sabe, doeu demais. You know, when you start
The tattoo is like once it starts, you can't stop, right? But sometimes got complicated. But you know what I thought? I thought about the end product. I thought I was going to come out. It's like I always wanted to have the full line on my back, so I got it. How many breaks did you take during those 2 sessions? Durante essas 2 sessões de 7 horas, 2 dias seguidos, quantas vezes você pediu arrego, pediu uma pausazinha? Nenhuma, nenhum momento a gente pediu, de verdade. A gente, tipo, parava em alguns momentos que, tipo, né, o cara que tava fazendo o William da WTS, ele falava, vamos parar um pouquinho pra gente poder comer alguma coisa, sabe? Então, tipo, foi nesse time aí. Eu só queria que terminasse, só queria fazer. I didn't ask for any breaks, actually. We didn't take any, and we only took breaks when William from TS, that actually had made a tattoo, when he needed to take a break a little bit, needed to eat something. But I said, listen, I just wanted to get done and over with, man. Charles, over here. With the fact that there is potentially a title shot on the line here next, do you feel like this should have been a 5-round fight instead of 3? Com o fato de que essa luta é tecnicamente, e para muitas pessoas, uma luta para ter direito a disputar o cinturão, você acha que essa luta deveria ter sido para 5 rounds? Olha, sei lá. O UFC que decide essas coisas. Eu tô pronto pra lutar 5, 3, não importa. Eu só venho lutando. Já faz muito tempo que eu não sei se eu quero dar 3 rounds. Né? Sempre eles colocam 5 rounds, mas eu nunca deixo de chegar na decisão. Então, só vamos lutar. I mean, who knows? The UFC just scheduled it. I mean, I'm ready for 5 rounds. If it's 5 or 3, it doesn't matter. I can tell you something. Haven't fought 3 rounds in a long time. Just 3 rounds. Obviously, I haven't let it get to 3 rounds. So we'll just fight. I know you said you didn't watch your last fight against Islam, but what did you learn the most from that fight that maybe you're bringing into this fight? Eu sei que você não assistiu, falou que não assistiu a luta que você fez com o Islam, mas o que você aprendeu desde então até agora? De verdade, eu só queria descansar, só precisei descansar. Essa é a real, só precisei descansar. Eu não estava lá na luta contra o Islam, por isso que eu não assisti nem vou assistir. Então eu não posso falar que eu aprendi alguma coisa. Você aprende quando você olha. Eu não olhei em nenhum momento. Eu só simplesmente descansei. Fiquei perto das pessoas que me amam. Esse é o time. I just wanted to rest. I've said this many times. All I wanted was to just chill, just relax. You don't learn, obviously. You don't learn anything new when you don't watch something to learn. I just needed to relax, to be close to my family, being close to the people that I love. That's what I really wanted. That's what I did. And kind of on that note, this fight's in Vancouver. It's neutral territory. Beneil's a pretty respectful opponent. I know in your last fight, maybe the fans, there was a lot of sort of noise going into that fight. How different is this fight compared to the last one, just, with the fact that things seem a lot more mellow than last time? Olha, Vancouver, território neutro. Você e o Beneil têm um respeito mútuo um pelo outro. Obviamente, na tua última luta, o outro estava jogando em casa, tinha o fator torcida. Aqui vocês estão num lugar muito mais tranquilo, tá bem, a atmosfera está mais calma também. Como é que você vê essa diferença de estar naquele ambiente lá e estar onde você está hoje? De verdade, não importa muito. Se a torcida está contra ou a favor. Na hora que fecha a grade é você e ele. Não faz tanta diferença, lógico. Se a torcida estiver a seu favor, isso é muito importante, muito bom. Né? Aqui em Vancouver tem muita gente mandando mensagem, falando que está torcendo por mim. Eu vou dar um grande show, fazer história mais uma vez. A gente vai ser aplaudido no final. All in all, really, it doesn't matter because at the end of the day, no matter if the crowd isn't for you or against you, because when they close that gate, it's just the two of you. Obviously, it's great when the crowd is in front of you and is pushing for you and is supporting you. But at the end of the day, I mean, we're going to go up in there. By the way, I'm getting a lot of messages here in Vancouver. At any rate, a lot of people are getting in touch with me. We're going to go up there again. We're going to fight. We're going to make history, and you can see it. How did you score that fight for Islam against Alex Volkanovski? I was curious your scorecard on that. E na tua opinião, você que estava lá para ver Volkanovski contra Islam, como é que você marcou aquela pontuação naquela luta? Eu acho que o Islam ganhou de verdade. Eu acho que quando você entra na divisão para você se tornar campeão, você tem que fazer algo a mais. Foi uma grande luta, foi uma grande guerra, mas para mim o Islam estava com aquele pontinho à frente pelo fato de se tornar campeão, então por isso se tornou campeão, mas foi uma grande guerra. O Volkanovski mostrou o quanto que tem um coração, o quanto que estava defendendo bem as quedas e quando caía defendia bem no chão, então foi uma grande luta. I thought Islam won the fight. At the end of the day, throughout the fight, you saw
a great warrior fighting. And think about everything that Volkanovski did. The takedown defense was great. First of all, the heart that he showed, the takedown defense all the time. And when actually he was brought down to the ground, he defended himself really well. But there was that additional point that Islam had for being a champion and for being ahead. I just felt that he was always a step ahead of Alex Volkanovski. So I thought, yeah, he won. And just my last question, if you look at the metrics going into this fight, a lot of people seem to be more interested in this fight than the main event. What does that mean to you to have so many people, consider this maybe the uncrowned main event of this card? A última pergunta minha muita gente, por todas as métricas de redes sociais e de engajamento, muita gente considera essa a luta mais importante do card. Como é que você se sente de ser uma pessoa tão querida, tão importante, e o fato dessa luta entre vocês ser considerada talvez na visão popular, o povo considera que essa é a grande luta da noite? A voz do povo é a voz de Deus. Eu fico feliz, sou muito grato a isso. A palavra-chave é gratidão. Pelo quanto que as pessoas vêm gostando de mim, pelo quanto que as pessoas vêm falando no meu nome. Né? Escutei muitas coisas, mas nem quero deixar isso entrar na minha cabeça, mas são coisas muito boas. Né? Então eu fico feliz. Por isso que eu falei, eu estou pronto para isso, eu vou dar um grande show. Não só por mim, pela minha família, pela minha equipe, mas sim por todo mundo que está torcendo e vibrando pela gente. The voice of the people is the voice of God. So obviously, I'm very happy. It's just the word that comes to mind is gratitude for everyone. Talking about my name. I'm hearing so many things and getting so many messages. I don't want to keep it there with people. I don't want to have that in my head all the time. But let's say I'm very happy, gratitude, and very thankful for everyone. And we're going to come out there and make history once again. Charles, just a quick one over here. When you talk about that last fight and say, that wasn't you, you weren't there, have you ever had that feeling before in your career? Charles, quando você fala da tua última luta, você fala, não era eu não estava lá. Você teve essa sensação em alguma outra luta na tua carreira? Nunca na minha vida. Todas as vezes eu lutei, independente de perder ou vencer, eu lutei. A pergunta fica para todos, qualquer um de vocês, quem é meu fã de verdade? Vocês viram 10% de mim lá? Never in my life. Never. I've never had that feeling. For all of you, there are real fans of mine that admire what I do. Did you see 10% of me there at all? Can't say that I did. Sinceramente, posso dizer que eu não posso dizer que eu vi 10% de você lá. Isso é real. Eu não estava lá. Simplesmente, não sei te dizer o porquê. A gente não entende os propósitos das coisas que tem que acontecer. Simplesmente eu não estava lá. That's it. I wasn't there. Sometimes you have no way of explaining. You don't understand why things are happening. There's a purpose for things not happening or happening, but I wasn't there, man. So it wasn't a feeling of being maybe a little burnt out or anything like that? E não era então uma sensação que você estava cansado, talvez tinha trabalhado demais ou não? Olha, de verdade, eu não sei. Eu não sei. Simplesmente eu não estava lá. Não era eu lutando. Quantas vezes vocês viram tomar knockdown, bater e levantar? Quantas vezes vocês viram fazer guerra, sangrar e continuar andando para frente? Não era eu. Por isso eu nunca assisti, nunca vou assistir. Simplesmente não era eu. Ele é um grande oponente, ele é um grande lutador, merece todo o respeito do mundo mesmo. Mas não era eu. I don't know, man. It just wasn't me. How many times have you seen me get knocked down and come back up? How many times have you seen me bleed and come back and do things? He is a great fighter. All respect to him. He's a warrior. But I have not watched it. I'm not going to watch it. Simply, it wasn't me. And last one for me then. How different is the feeling that you have ahead of this fight? Última pergunta minha. E quão diferente é a sensação que você está tendo e o sentimento que você tem em relação a essa luta de hoje comparado com a anterior? Olha, de verdade, eu estou faminto. Eu quero demais essa vitória. Sabe? Quem olha para mim e vê o quanto que eu estou feliz, o quanto que eu quero ela. Sabe, tipo, eu cheguei aqui diferente. Eu vou buscar essa vitória, não importa como, eu vou caçar esse cara o tempo inteiro. Eu respeito ele demais, mas eu vou caçar ele o tempo inteiro. Se queria uma guerra, a guerra chegou. Sincerely, I'm hungry. I'm happy. Everybody that sees me sees how happy I am to be here. I'm hungry. I'm going to go after this guy. I mean, I have all the respect in the world for him, but I'm going to go after him. I'm going to hunt him all the time. You wanted war? War's come. Obrigado. Considering you've been in there with both Dustin Poirier and Justin Gaethje, I'm just curious how you feel the rematch goes down. Considerando que você já esteve numa guerra com Justin Gaethje e com Dustin Poirier, como é que você acha que vai ser aquela luta?
De novo, com certeza, uma grande guerra entre os dois. São dois caras duríssimos, lutas são lutas, né? Então, é uma luta que eu quero assistir, é uma luta que eu quero estar muito próximo para poder ver. São dois caras que merecem todo o respeito pela história que tem. Vai ser uma grande guerra. Surely going to be a war once again. It's a fight. They're going to do what they do best is just go to war. It's a fight that I'm interested in. I want to watch it. And once again, they're going to put on a fight, man. And last one, who do you think's going to win in the main event? That one? Yeah. Okay. Main event. This event. This event, you said? Yeah. Oh, sorry, man. This one, man. E agora falando da luta deste final de semana, só porque ele falou o evento principal, achei que você palpite. Quem que você acha que vai ganhar no nosso evento principal da noite do 289? Com certeza, a torcida vai para o Brasil, para Amanda, mas tem que ter todo o respeito, porque a adversária dela é uma adversária duríssima, tem uma trocação boa, tem um jiu-jitsu bom, tem um coração gigantesco. Então a Amanda tem que tomar todo o cuidado do mundo, mas tem que ser a Amanda de sempre, andando para frente, botar na mão dura e fazendo aquele jiu-jitsu dela de sempre. Of course, rooting for Brazil, Amanda. She has to have all the respect in the world for an opponent that's tough, comes in with the heart, puts her hand into opponents, very strong on the ground as well. But it has to be Amanda. It has to be the Amanda that we know, always going forward, always pressing forward. It has to be going after. Question to your left. You spoke to it sort of a moment ago, but in the countdown for this pay-per-view coming up, you mentioned that you're at a part in your career where it's important to be happy. You're making a point to your most important thing is just maintain a certain happiness as you go into fight week. So now that you're a couple days away from that, have you been able to maintain that same sort of mindset now just a couple of days out from the fight? Voltando ao documentário do Countdown para esse evento, tem alguns momentos nas entrevistas que fizeram com você, um momento aqui ou ali, que você fala da importância de ser feliz, da importância de ser uma pessoa alegre e estar feliz com o que você está fazendo. Você se sente feliz de estar aqui, obviamente? Como é que você tem conseguido manter esse nível de felicidade que você teve no teu descanso? E como é que você está? Como é que está a tua felicidade para começar? Com certeza, se mantendo perto das pessoas que realmente gostam de você, perto das pessoas que realmente amam você, que querem estar junto de você na sua felicidade, trazendo grandes coisas, tentando te empurrar os problemas para longe. É assim que a gente mantém a nossa felicidade, fazendo aquilo que a gente ama, sabe, curtindo a vida, vivendo feliz, acreditando no propósito de Deus. Surely being able to be close to people that continue to make you happy and help your happiness. They're the people that shove the problems away. They're the people that keep your spirits up. They're the ones that are right next to you, and that never, even in defeat, they're always with you. Always with them, always with people that you love, always being happy, and always believing in a purpose from God. We got to watch on UFC Embedded his horse win last week, so I want to ask him, was that the first time one of his horses has won a race, and the excitement level of watching his horse race compared to him having his success in the octagon? How does that compare, the rush of that? A gente viu no Embedded, outro documentário também, que o cavalo ganhou. O cavalo ganhou recentemente. Primeiro, que essa foi a primeira vez que ganhou, essa é a primeira pergunta. E segundo, como é que com a comparação, você agora que tem essa paixão e participa disso ativamente, como é a comparação de ter esse sucesso fazendo isso com a tua trajetória no octógono também tendo sucesso como lutador? Olha, de verdade, correr cavalo é muito importante para mim, é minha paixão, né? Tudo aquilo que o atleta faz, o cavalo também faz, porque ele é um atleta, ele trabalha todos os dias como eu trabalho, ele faz a banheira de gelo como eu também faço, ele toma suplementação como eu também tomo, ele sabe o dia que ele vai correr, como eu também sei o dia que eu vou lutar. Então é muito importante a gente estar nesse time junto, porque primeiro de tudo que é a minha paixão, né? E você poder correr e poder estar nesse time gigante. Dia 10 agora, que é o dia da luta, o meu cavalo volta a correr de novo, é a final da Champions e a minha luta. Então, olha só, são 3 coisas ao mesmo tempo, gigante, então eu tô feliz demais, é muito importante isso para mim. Foi a primeira vez que o teu cavalo ganhou? Não, isso aí, eu já venho ganhando um monte já. Tá. Já tô ganhando um monte. So, no, it was not the first time. I've been waiting the horse been waiting for quite some time. It's important because, first of all, the feeling, look at the comparison between, my horse and which is a passion for me now that I'm actively in it. So
the horse is an athlete and works every day. I work every day. The horse is working every day. I take cold baths. That horse takes ice baths as well. There's supplementation for the athlete. There's supplementation for the horse too. And this Saturday, my horse is going to race again for the final jumps, and I'm going to be here. So all these three things at the same time, races again for something, and I'm going to be here. So it's a very important moment. I've been taking it all in. So it's going to be great things on Saturday. Lastly, Vancouver's home to both a thoroughbred racing track as well as a harness racing track. Does he ever take the time to visit other horses and facilities where he fights, and will he spend some time here in Vancouver doing that? Só para saber, uma última coisa dele, Vancouver é a casa não só de um jockey clube importante de corrida de cavalo aqui puro sangue, mas também de corrida de harness, como você bem conhece. Você, quando vai para outros lugares e viaja, você tem visitado os lugares onde tem, talvez pensando algum dia para levar cavalinho no lugar? Com certeza, quando a gente tem oportunidade, a gente sabe, quando a gente consegue ir, prestigiar, olhar, a gente sempre está tendo essa oportunidade, a gente sempre vai poder, sabe, estar mais próximo, poder curtir. Mas até o momento eu não tive essa oportunidade. Agora aqui, eu simplesmente estou focado na luta, tentando treinar todos os dias, focar no meu corte de peso, focar na luta, mas sempre quando a gente tem oportunidade, com certeza a gente vai. Yes, every time we're somewhere, we like to visit the locations. We always like to pay respect to the other places and other types of races. Obviously, have not been able to do this year because I'm focused on the fight and focused on cutting my weight. But every time I have a chance and we get a chance, we go and visit. Yes.